Bom dia, pessoal. Para a aula de hoje eu planejei resolver os exercícios daquela lista do MRU que eu propus para vocês, a lista 2. Vocês deem uma olhada nessa vídeo. Caso persista alguma dúvida a respeito de algum exercício, vocês usem o fórum. O fórum está meio subestimado, vocês não estão utilizando, tá? Usa o fórum para esclarecer as dúvidas. Faz a pergunta lá que em questão de minutos eu respondo para vocês. Tá bem? Bom, então os exercícios que eu propus. O primeiro. Um automóvel se desloca sobre uma linha horizontal e suas posições em função do tempo são registradas na tabela a seguir. Letra A. Qual foi o deslocamento entre os instantes 0 segundos e 8 segundos? Letra B. Qual o deslocamento entre os instantes 6 segundos e 10 segundos? Letra C. Qual a velocidade média entre 0 segundos e 6 segundos? Letra D. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado nos intervalos de 0 segundo a 10 segundos. Então tem aqui nessa tabela, parte de cima é os tempos, de 2 em 2 segundos, e a parte de baixo é a posição, e dá para perceber claramente que a posição vem caindo 6 unidades para cada 2 segundos que se passam aqui em cima. Então, de 0 a 2 caiu 6 metros, foi para 24. De 2 para 4 caiu 6 metros, foi para 18. De 4 para 6 segundos caiu 6 metros, foi para 12. De 6 para 8 segundos caiu 6 metros, foi para 6. E quando chegou de 8 a 10, caiu de 6 para 0. Então a posição vem diminuindo numericamente em função do tempo. Então, para responder a letra A, qual o deslocamento entre os instantes 0 e 8 segundos? Nós vamos nos preocupar com o ΔS, que é o deslocamento, posição final menos posição inicial. Mas a gente sempre tem que se preocupar com o intervalo de tempo ao qual o deslocamento vai estar associado. Então, nós estamos preocupados com o instante 0, 0 segundos e o instante 8 segundos. A posição final vai estar associado com o tempo maior. Então aqui em 8 segundos a posição final vai ser o 6. E para 0 segundos nós vamos ter a posição inicial de 30 metros. Então na hora de calcular, deslocamento entre 0 e 8 vai ser 6, a posição final, menos 30, que é a posição inicial, o que dá um deslocamento de menos 24 metros. Sinal de menos é porque é um movimento retrógrado, então ele vem diminuindo a sua posição com o passar do tempo e vai dar um deslocamento negativo. Lembrem que eu falei que quando o deslocamento é negativo, o movimento está indo em direção ao sistema de referências, está andando para a esquerda esse móvel. Na letra B, pede o deslocamento entre 6 e 10. Então, vamos cuidar o tempo 6, a posição é 12. 10, a posição é 0. De novo, posição final está associada com o maior tempo. Então, a posição final está associada com o 0, e 0 metros. E a posição inicial, no tempo 6, vai ser 12. Tá? Então, 0 metros menos 12 dá menos 12 metros, confirmando que esse movimento é um movimento retrógrado, conforme a gente vai ver mais adiante. Menos 12, tá, pessoal? A câmera estava em cima, eu acho. Na letra C, pede qual a velocidade média entre 0 e 6 segundos. Então, velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo necessário para fazer esse deslocamento. Posição final menos posição inicial por tempo final menos tempo inicial. O tempo, o intervalo onde a gente quer calcular a velocidade média é entre 0 segundos e 6 segundos. Então, o deslocamento vai ser 12, que é a posição final, menos 30, que é a posição inicial. E o intervalo de tempo vai ser o 6 menos o 0. Tá?
Então, 12 menos 30 dividido por 6 segundos menos 0. 12 menos 30 menos 18 dividido por 6, menos 3 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo. Então, a velocidade é negativa. De 0 a 10, essa velocidade continua sendo o mesmo valor, conforme eu já falei. O deslocamento é sempre 6 unidades a menos na posição para cada intervalo de 2 segundos. Então a velocidade permanece em menos 3, o que é um movimento retrógrado. Tá, pessoal? Movimento retrógrado. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Deslocamento negativo, movimento retrógrado. No outro exercício, a distância entre duas cidades é de 96 km. Um carro percorre a metade do percurso com velocidade média de 60 km por hora e a segunda metade com velocidade média de 80 km por hora. Qual o tempo gasto pelo carro para sair de uma cidade e chegar a outra? Depois, qual a velocidade média ao longo de todo o percurso? Então, nós temos as duas cidades separadas por 96 km. Metade do percurso, ou seja, 48 km, vai ser feito com uma velocidade e a outra metade com outra velocidade. Então vamos separar o movimento em dois, um movimento parte A, um movimento parte B. Na parte A, o carrinho com velocidade de 60 km por hora. E depois na parte B, a velocidade muda para 80 km por hora. 80 km por hora. Então essa aqui é a representação que nós temos. Vamos fazer em separado cada trecho, porque as velocidades são diferentes. Então no trecho A, nós temos velocidade, é ΔS por ΔT. Nós temos a velocidade e o deslocamento, mas não temos o tempo. Então vamos achar o tempo. Então ΔT passa para cá, para esse lado esquerdo, e o VA passa para o denominador. Então fica o tempo no trecho A, é o deslocamento em A, pela velocidade em A, 48 km por 60 km por hora, o que dá 0,8 horas. O intervalo de tempo gasto na primeira parte do movimento, no trecho A. Para o trecho B, definição de velocidade ainda permanece a mesma. Então o intervalo de tempo na parte B, que é o que nós não temos, nós temos a velocidade em B e o deslocamento em B. Então o tempo no trecho B, deslocamento de 48 e a velocidade 80, o que dá um tempo de 0,6 horas. Ao longo de todo o movimento, transcorreu então o tempo do trecho A mais o tempo do trecho B, 1,4 horas, o que responde à primeira pergunta. Na outra parte, para responder a outra pergunta, nós temos o tempo total, que é 1,4 horas, só que o deslocamento total foi de 96 km. Então a velocidade média de todo o deslocamento é os dois deslocamentos somados, 96 km, dividido pelo tempo total, 1,4 horas, o que dá uma velocidade média 68,57 km por hora. No outro exercício, duas cidades A e B distam entre si 300 km. Da cidade A parte uma moto rumo à cidade B com velocidade constante de 20 km por hora. No mesmo instante, parte de B outra moto rumo à cidade A com velocidade constante de 40 km por hora. Letra A. Quanto tempo após a partida elas se encontram? Letra B. Qual a posição do encontro em relação à cidade A? Então nós temos as duas motos. Uma parte da origem, eu vou chamar a cidade A, tudo vai ser referenciado em relação à cidade A. E no mesmo instante, da cidade B parte uma outra moto com velocidade de 40 km.
em direção à cidade A. A posição dessa moto, 300 km, que é de separação entre as duas cidades. Então, em A, velocidade 20 km por hora. Em B, velocidade 40 km por hora. Vamos escrever as equações horárias para os dois móveis para poder fazer a condição de encontro. Então, equação horária do MRU, posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Como nós temos duas motos, eu vou ter que dizer que uma é a posição da moto A e o outro vai ser a posição da moto B. Tá? A posição da moto A, posição inicial, 0, mais a velocidade que ela tem, 20 km por hora, vezes T. Então, 0 mais 20T. Para a moto B, posição inicial é 300, é a posição que ela estava, só que a velocidade aponta em direção ao eixo, está em sentido contrário ao do eixo X. Por isso, essa velocidade ela é negativa. Então, VB é menos 40. Então, SB é 300 menos 40T. No encontro, nós vamos ter que a posição da moto A tem que ser igual à posição da moto B. Então, a gente vai igualar essas duas posições aqui. Ou seja, 0 mais 20T tem que ser igual a 300 menos 40T. Dá para resolver. Passa o 40 para o lado esquerdo da igualdade, troca de sinal. 40T mais 20T igual a 300. 60T, somou os dois termos, igual a 300. Ou seja, T igual a 300 dividido por 60, que é 5 horas. Então, o tempo para que aconteça o encontro das duas motos é de 5 horas. Agora, em qual posição vai acontecer esse encontro? Nós podemos usar qualquer uma das duas equações com o tempo que a gente encontrou antes, então um tempo de 5 horas. Usando a posição da moto A, a posição do encontro vai ser 0 mais 20 vezes o tempo de encontro, que é 5 horas, o que dá 100 km. Usando a equação da moto B, que era 300 menos 40T, SB do encontro, 300 menos 40 vezes 5 horas, que era o tempo de encontro, vai dar 300 menos 200, ou seja, 100 km. Então a posição dos dois tem que ser igual. Isso aqui é uma forma de vocês testarem se os cálculos que vocês realizaram estão corretos. Então aplica numa equação horária, tem que dar o mesmo resultado quando eu aplico na outra equação horária. No outro exercício, a função horária das posições de um ciclista em um movimento retilíneo é S igual a 300 menos 5T, sendo a posição dada em metros e o tempo em segundos. Letra A. Qual a posição do ciclista no instante T igual a 40 segundos? Então é um tempo bastante grande para vocês poderem encontrar usando a equação. Letra B. Para qual instante de tempo o ciclista passa na origem do sistema de referência? Então, para responder a letra A, é só nós pensarmos na equação horária e substituirmos o tempo de 40 segundos. Então, lá no lugar do T, colocamos 40 segundos, vai ficar 300 menos 5 vezes 40, 300 menos 200, como a posição está em metros, isso dá 100 metros. Posição para T igual a 40 segundos. Na letra B, para achar o tempo que ele passa na origem, a origem é a posição igual a 0, S igual a 0. Colocando isso na equação horária, 0 igual a 300 menos 5T, passa o 5T para o lado esquerdo, 5T igual a 300, ou T é 300 dividido por 5, que é 60 segundos. No exercício de número 5,
Um automóvel se desloca sobre uma linha horizontal e suas posições em função do tempo são registradas na tabela a seguir. Letra A. Qual o deslocamento entre os instantes 0 e 8 segundos? Letra B. Qual a velocidade média entre 0 e 8 segundos? Letra C. Qual a velocidade escalar média entre os instantes 12 segundos e 20 segundos? Letra D. Quais as equações horárias nas posições do caso B e do caso C? E letra E. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado nos intervalos de 0 a 8. Tá? Então aqui não apareceu muito bem, mas começa com t igual a 0 e vai aumentando o tempo de 4 em 4 segundos. Então aqui 4, 8, 12, 16 e 20. Nesse intervalo a posição vai mudando. De 0 até 8 vai do 20 para o 40, aumentou 20 unidades. Do 4 até o 8 aumentou mais 20 unidades, foi em 60. Do 8 até o 12 ele permaneceu na mesma posição, então ele permaneceu em repouso nesse intervalo de tempo, mesma posição para ele. O movimento mudou. De 12 para 16, a posição caiu de 60 para 30, caiu 30 unidades. De 16 para 20, caiu mais 30 unidades e foi até o zero. Então são dois movimentos. Até 8 segundos a velocidade é positiva, porque a posição está aumentando com o passar do tempo. E de 12 até 20 segundos, a posição vem diminuindo em função do tempo. Então a velocidade é negativa. Tá? Então na letra A, qual o deslocamento entre t igual a 0 e t igual a 8? Deslocamento é posição final menos posição inicial. Os tempos que nós temos é o 0 e o 8. Posição final é 60 e posição inicial é 20. Então, deslocamento final, deslocamento nesse intervalo de tempo é 60 a posição final menos 20 a posição inicial, o que dá mais 40 metros. Um deslocamento progressivo, sinal positivo aqui. Para a letra B, qual a velocidade média entre 0 e 8? Então, a velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Posição final, o deslocamento a gente já tinha calculado aqui em cima, 40 metros. Então, a velocidade média entre 0 e 8 vai ser 40 metros o deslocamento. E o intervalo de tempo, 8 menos 0, que é 8 segundos. 40 dividido por 8, mais 5 metros por segundo. Então, um movimento progressivo entre 0 e 8. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Tá? O deslocamento foi positivo. Na letra C, qual a velocidade escalar média entre os instantes 12 segundos e 20 segundos? E aqui aparece uma grandeza diferente do que a gente já viu, porque velocidade escalar média é a distância total percorrida dividido pelo tempo para realizar o movimento. Então, por exemplo, entre t igual a 12 e t igual a 20, de 12 para 20, ele saiu dos 60 e foi até os 0 metros. Então ele andou 60 metros. Só que a velocidade escalar é a velocidade positiva. Então não vai o sinal, não é o deslocamento dividido pelo tempo. Tá? Então na velocidade escalar média, a distância percorrida entre 12 e 20 foi 60. E o intervalo de tempo, 20 menos 12, que dá 8. Isso dá uma velocidade escalar média, que eu chamei aqui, VEM, de 60 dividido por 8, que é mais 7,5 metros por segundo. Percebam que se fosse calcular a velocidade média, nós teríamos um deslocamento, posição final 0, menos 60, a posição inicial, dividido pelo mesmo intervalo, de 20 menos 12, então daria menos 60 dividido por 8 e a velocidade média seria menos 7,5. Por que menos 7,5? Porque é um movimento retrógrado. Então entre 12 e 20 é um movimento retrógrado, mas ele pediu a velocidade escalar média. Então essa velocidade nunca vai ser negativa. Uma diferença importante aqui é que se fosse pedido a velocidade escalar média entre 0 segundos e 20 segundos, nós tínhamos que contar a distância percorrida lá desde o zero.
Do 0 até o 8, ele andou do 20 ao 60, ele andou 40 metros. Do 8 até o 20 segundos, do 8 até o 20 segundos, ele andou mais 60. Então ele andou 40 na primeira parte, mais 60 na segunda parte, seria 100 metros, dividido por 20 segundos, que foi o tempo que transcorreu. Então teria uma velocidade escalar média ao longo de todo o movimento, que seria 100 dividido por 20, que é 5 metros por segundo. Positivo. Para as equações horárias, nós temos que fazer em separado. Para o caso B, então o B era entre 0 e 8, e no caso C é entre 12 e 20. No caso B, a gente tem a posição inicial, posição para t igual a 0, vale 20, e a velocidade nós temos que calcular. Ah, mas a gente já calculou antes, na letra B. Então nós temos que a velocidade é mais 5 metros por segundo, e a posição inicial é 20, logo, nós temos que a equação horária entre 0 e 8 diz que a posição é 20, posição inicial, mais a velocidade, que é 5 vezes t. Para a letra C, nós temos que olhar diferente. Entre 12 e 20 segundos, a velocidade mudou, porque aqui entre 8 e 12 ele parou na posição 60, e depois a velocidade começou a ficar, a posição começou a cair de 30 em 30 unidades para cada 4 segundos. Então precisamos calcular a velocidade média e a posição inicial. Ah, mas a posição inicial não é 20? Não, não é, porque a inclinação da reta vai acabar mudando, tá, pessoal? Então aqui é como se tivesse uma reta inclinada da posição, uma linha reta, subindo com velocidade positiva, e depois parou no 60, então ficou uma linha horizontal, depois ele começa a descer com a inclinação negativa. Então a posição inicial seria a continuação dessa reta até cortar o eixo vertical, que vai dar um número diferente desse 20 aqui. Tá? Então, velocidade média entre 12 e 20 é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Posição final é 0, posição inicial é 60. Intervalo de tempo 20 menos 12 vai dar menos 60 dividido por 8, que é menos 7,5, aquilo que eu havia falado. Então, velocidade média é diferente de velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a distância total percorrida pelo tempo total. Velocidade média é o deslocamento, que pode ser negativo, dividido pelo intervalo de tempo. Então, aqui nesse caso, um movimento retrógrado. Qual vai ser a posição? Nós temos que saber a posição inicial. Então, na equação horária, a posição entre t igual a 12 e t igual a 20 é SO', que eu quero descobrir, mais a velocidade vezes o tempo, só que a velocidade é menos 7,5. Então, SO' menos 7,5t. Bom, vamos pegar qualquer um dos pontos que nós temos aqui para encontrar a posição inicial. Então, vamos pegar a posição 60 quando t igual a 12. E nós vamos encontrar o SO. Né? Então, eu sei que o S vale 60 e que o tempo vale 12 quando o S vale 60. Então, 60 é igual à posição que eu quero encontrar, menos 7,5 vezes 12. Passa esse termo para o lado de lá, vai somar os 60. Esse produto aqui dá menos 90. Quando passa para o outro lado, vai ficar SO' igual a 60 mais 90. Ou seja, a posição inicial para a segunda parte do movimento, entre 12 e 20, é 150 metros. E a equação horária, nesse caso, é 150, que é a posição inicial, menos 7,5t. Mas isso aí está muito doido, né, professor? Parece que tá errado. Então vamos conferir para um ponto dessa trajetória aqui, o que acontece. Por exemplo,
Vamos achar posição S para t igual a 16. Olhando aqui na tabela, posição S para t igual a 16 tinha que ser 30. Então vamos usar a nossa equação horária e vamos ver qual seria a posição a partir da equação horária. Então colocando na equação horária, 150 é a posição inicial, menos 7,5 vezes o t, que é 16. 7,5 vezes 16 é 120. 150 menos 120 deu 30, que é o valor que estava ali. Então a equação horária do movimento de 12 segundos até 20 é diferente da equação horária de 0 até 8. De 0 até 8 era 20 mais 5t. De 12 até 20, S é 150 menos 7,5t. Pede para classificar se o movimento é progressivo ou retrógrado nos intervalos de 0 a 8. Então, de 0 a 8 a velocidade era positiva, o deslocamento deu positivo. Então, nós temos o movimento progressivo. E a observação é que se fosse pensado do 12 até o 20, a velocidade era menos 7,5, velocidade média, menos 7,5. Então, nós teríamos um movimento retrógrado. No outro exercício, exercício número 6, um móvel se desloca ao longo da horizontal e suas posições em função do tempo são descritas pelo gráfico. Esse gráfico está aqui embaixo. Encontre a velocidade do móvel e a posição inicial do movimento. Letra B, escreva a equação horária do movimento para o móvel e diga se o movimento é progressivo ou retrógrado. E letra C, para qual instante de tempo o móvel estará na posição menos 108? Letra D, qual o deslocamento do móvel entre t igual a 5 e t igual a 10? Então percebam, para encontrar a velocidade do móvel, a gente precisa de 2 pontos sobre a reta. Tá? Então está aqui a reta, só tem 2 pontos onde a gente tem os valores para poder fazer os cálculos. Perceba que esse ponto aqui não diz qual é a posição e nem qual é o tempo ao qual ele está associado. Esse ponto aqui, que é o SO, não tem quanto vale o SO. Esse ponto aqui tem que o S vale 0, porque ele está em cima do eixo horizontal, mas não diz quanto é o tempo. Ah, podia ser 3. Ah, mas podia ser 2,9, podia ser 3,1. Então a gente não sabe. Esse outro ponto aqui a gente sabe, que a posição é menos 4 quando o tempo for 4. Tá? A gente vai usar esses 2 pontos aqui. E a outra posição é o SO, que não está indicado. Tá? E a gente tem que achar qual é a posição inicial do movimento. Então, velocidade média, ΔS por ΔT. Posição final é a posição com maior tempo. Então, o tempo igual a 4, a posição vale menos 4. E a posição inicial vale 4 quando t igual a 2. Então, ficou 4 menos 2 no denominador. Menos 4 menos 4, menos 8, dividido por 2, dá menos 4 metros por segundo. Como deveria ser, a inclinação da reta é para baixo. Então, se a inclinação é para baixo, é porque a velocidade é negativa. Tá? Então, a equação da reta seria S igual a SO mais a velocidade vezes o tempo. E a velocidade a gente achou que vale menos 4. Então, se eu pegar um ponto sobre a reta, ela tem que satisfazer aquela equação. Eu posso achar o valor da posição inicial. Vou escolher esse ponto aqui. Ó, tá? Então, S vale menos 4 quando t vale 4. Então, colocando na equação horária, menos 4 é a posição quando o t é igual a 4. Então, aqui 4, 4, 16. Passa para o outro lado, vai ficar SO igual a menos 4 mais 16. Ou seja, SO vale 12. Então, a equação horária para esse movimento é S igual a SO, que eu encontrei, 12 metros, menos 4T,
porque a velocidade era menos 4. Esse sinal de menos para velocidade caracteriza o movimento como um movimento retrógrado, que a gente já poderia ter respondido a partir da própria inclinação da reta. A inclinação desse tipo aqui é uma inclinação negativa, então a velocidade é negativa. Na letra C, para qual instante de tempo o móvel estará na posição menos 108, a gente vai usar a equação horária. S é 12 menos 4t. Colocamos a posição menos 108 e procuramos qual é o valor do t. Então, menos 108 igual 12 menos 4t. Passa o menos 4 para a esquerda, fica positivo. Passa o 108 para a direita, fica positivo. 4t igual 12 mais 108. Então, 4t igual 120. Ou seja, t é o 120, que é a soma desses dois, dividido pelo 4. 30 segundos. Na letra D, pede o deslocamento do móvel entre t igual 5 e t igual 10. Então lembre que o deslocamento é posição final menos posição inicial. Então nós precisamos da posição para t igual 10 e da posição para t igual 5 para depois fazer o deslocamento. Então para fazer isso, usamos a equação horária. Posição para t igual 10. Coloca o tempo lá na equação horária, 12 menos 4 vezes o tempo, que é 10, vai dar 12 menos 40, que é menos 28. Coloca o t igual 5 na equação horária, 12 menos 4 vezes o tempo, que é 5, e achamos a posição para t igual 5, 12 menos 20, menos 8. Então, o deslocamento vai ser a posição final, aquele que está associado com o tempo maior, que é 10, menos a posição inicial, que é menos 8. Então, menos 28, menos 8. Esse menos troca o sinal, é um produto de dois sinais negativos, vai dar positivo. Então, menos 28 mais 8 dá menos 20 metros. Deslocamento negativo, porque o movimento é um movimento retrógrado. Tá bem? Então, pessoal, se houverem dúvidas, vocês usem o espaço do fórum da aula de hoje. Vai estar disponível lá o espaço para vocês perguntarem. Escrevam lá no fórum, tá, pessoal? Não fiquem usando o WhatsApp, porque aí não fica registrado as dúvidas que vocês tinham e se eu esclareci as dúvidas para vocês. Escreve no fórum, em alguns minutos eu já respondo para vocês. Tá? Nesse fórum, dê um bom dia, para mim poder computar as frequências e saber quem está participando dos eventos do SIGA. Com relação à avaliação, estava marcada uma avaliação para amanhã, não vai acontecer. Tá? Não, para hoje, desculpe, não vai acontecer. E na próxima semana ainda não vai acontecer. A ideia é discutir com vocês numa videoconferência como é que a gente vai fazer essa avaliação. Tá? Eu tenho algumas ideias, mas acho interessante ter o feedback de vocês para saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se não tem dificuldades. E aí a gente consegue ver uma forma de avaliar vocês. Tá bem? Obrigado.